De onde veio o nosso universo? Como estrelas, galáxias e a vida surgiram do nada. Pare por um segundo e preste atenção. Você provavelmente está ouvindo sons comuns. Barulho de carros, vento lá fora. Talvez a conversa de alguém. Mas neste exato segundo, muito além dos limites da Terra, na escuridão do espaço, estão acontecendo eventos tão poderosos que uma única explosão dessas pode mudar o destino de todo um sistema planetário. Hoje vamos tentar entender um dos maiores mistérios do cosmos. Onde quer que você esteja agora, preste atenção. O que exatamente você está ouvindo? O zumbido do ar-condicionado? O ronco dos carros lá fora? Ou talvez o latido do cachorro do vizinho? Todos esses são sons familiares do nosso planeta. Mas muito além dos limites dela, bem agora, existe uma realidade completamente diferente. No espaço profundo, na escuridão e no silêncio, ocorrem explosões de uma força tão monstruosa que, se acontecessem de verdade, a humanidade provavelmente deixaria de existir instantaneamente. Mas este vídeo não é sobre isso, embora esteja relacionado a uma das explosões cósmicas mais grandiosas. Hoje vamos tentar entender de onde surgiu tudo o que existe, como apareceram as estrelas, os planetas, as bactérias, os animais e, finalmente, o ser humano, o ápice da criação evolutiva. Tudo isso que foi mencionado, assim como uma infinidade de informações, fenômenos, objetos e seres, é fruto de uma única formação, da imensa, inexplorada e misteriosa Mãe Universo. Vamos começar com a substância cuja origem ainda não foi explicada pela ciência ortodoxa, ponto de singularidade. É nela que, segundo os adeptos da teoria do Big Bang, todas as forças físicas, leis e fenômenos conhecidos até o momento já estiveram unificados. Hoje em dia, o universo é um lugar relativamente povoado, cheio de miríades de galáxias, constantemente cruzado por trajetórias de cometas gelados, repleto de asteroides e assustador com os buracos negros insaciáveis. Mas, há quase 14 bilhões de anos, a situação era completamente diferente. Naquela época, o universo estava concentrado em um ponto infinitamente pequeno e incrivelmente quente, comprimido por uma pressão monstruosa e, no final das contas, não suportou a soma desses fatores e detonou. O que provocou a explosão e de onde surgiu essa inexplicável região de espaço comprimido? Com certeza, essas perguntas continuarão sendo motivo de debate para muitas gerações de astrônomos terrestres. Mas seguimos em frente, buscando a resposta para a próxima pergunta. O que aconteceu depois da explosão? De acordo com a hipótese geralmente aceita, a singularidade total se transformou no ponto inicial de formação, que passou a ser chamado de universo. Resumidamente, a hipótese do Big Bang se baseia em 3 pilares: as teorias da relatividade de Einstein, a suposição de Alexander Friedman sobre a expansão do universo e a descoberta da radiação cósmica de fundo. Mas qual é o mecanismo do surgimento de tudo a partir do nada? De que forma uma faísca insignificante se transformou em um incêndio imenso? A situação foi esclarecida pelo físico e cosmólogo americano Alan Harvey Guth. Foi ele quem, em 1981, apresentou ao mundo o modelo inflacionário do universo, complementando a teoria de Friedman e resolvendo de uma só vez muitos problemas incômodos. Sem entrar em cálculos físicos complexos, na prática isso parecia mais ou menos assim. Imediatamente após a explosão, literalmente em milionésimos de segundo, o espaço, devido à inflação, aumentou muitas vezes. O universo primitivo estava completamente cheio de energia concentrada, que, com a diminuição da velocidade de expansão do tecido espacial, começou a se transformar em matéria em grande escala. Esses foram tempos bastante estranhos, quando as leis físicas que conhecemos, bastante diferentes entre si, se fundiam em uma só. Nesse período surgiram as menores partículas elementares: quarks, gluons, prótons e assim por diante. Os habitantes eternamente agitados do jovem universo começaram a interagir ativamente uns com os outros, ou seja, a colidir. O resultado dessa agitação foi um aumento brusco da temperatura do macrocosmo. Naqueles tempos imensuravelmente distantes e obscuros,
o universo era quente como 10.000 sóis. Mas, ao mesmo tempo que ocorria a expansão relâmpago e o aquecimento infernal, havia outro aspecto, o conflito irreconciliável das partículas elementares. Qual era então a essência dessa novela cósmica? A questão é que o antigo cosmos era habitado por dois campos opostos, matéria e antimatéria. Quando colidiam entre si, as partículas polares, inimigas irreconciliáveis, se aniquilavam, ou seja, se transformavam em fótons de luz. Dessa forma, a antimatéria foi praticamente exterminada. E as leis físicas, logo após a explosão, fundidas em uma só, começaram gradualmente a se separar em grupos distintos, adquirindo a mecânica que conhecemos. Se isso não tivesse acontecido, o universo seria completamente diferente, radicalmente distinto do mundo que observamos hoje. O que aconteceu depois? O macrocosmo entrou na era da nucleossíntese. A temperatura caiu gradualmente para níveis aceitáveis. E nessas condições surgiram os núcleos dos elementos que posteriormente dariam origem às jovens estrelas. Boro, hélio, deutério, os materiais de construção das estrelas apareceriam muito mais tarde. Enquanto isso, o universo continuava a esfriar cada vez mais, e após cerca de 400.000 anos, formaram-se os primeiros átomos. Se você acha que eles imediatamente começaram a formar aquelas enormes fornalhas chamadas estrelas, está muito enganado. As jovens estrelas só apareceram depois de 800 milhões de anos. E o que os átomos faziam durante todo esse tempo? Eles interagiam com a radiação cósmica de fundo que até hoje permeia o universo. Isso nada mais é do que o eco do Big Bang, que continuará preenchendo nosso mundo até o fim de sua existência. Mais tarde, os astrônomos dariam um nome bastante sombrio ao período entre o resfriamento do universo e o surgimento das novas estrelas. As Eras das Trevas. O período de expansão ativa do universo dura cerca de 1 bilhão de anos. Nesse período, começaram a surgir estrelas compostas principalmente pelos elementos mais leves, hélio, hidrogênio e lítio. Aliás, os pesquisadores se esforçaram muito para encontrar esses astros, mas nenhum telescópio revelou aos astrônomos esse terrível segredo. Na análise espectral das estrelas antigas, eram sempre detectadas inclusões de elementos pesados. Por isso, a questão de por que não vemos os primeiros objetos que surgiram após o Big Bang ainda permanece sem resposta. Se tudo se limitasse à formação de estrelas, nem se falaria em planetas. O universo simplesmente brilharia em vão como um pisca-pisca de árvore de Natal. Mas as estrelas ficavam cada vez mais massivas e quentes, produzindo em seus fornos infernais elementos mais pesados que o hidrogênio. Agora, os espectadores atentos exclamam: mas de que adianta se todos eles estão dentro das estrelas? Exatamente, nenhum. Mas havia um porém. Estrelas gigantes, ao atingirem massas e temperaturas críticas, começavam a explodir, liberando no vácuo uma enorme quantidade de elementos pesados, como ferro, fósforo, sódio, cálcio e outros. Esses eram os blocos de Lego universais, a partir dos quais mais tarde se formaram os planetas. Como se diz, é fácil contar uma história, mas difícil realizar o feito. Passaram-se mais de 7 bilhões de anos até que, na galáxia Via Láctea, perto de uma enorme bola de gás que chamamos de estrela chamada Sol, se formasse um sistema planetário, onde um dos objetos acabou ficando em uma posição excepcionalmente favorável, na chamada zona habitável. No planeta, como não fazia calor nem frio, os oceanos se espalhavam livremente pela superfície. Felizmente, nessa época, a quantidade de lixo espacial que restou após a formação do sistema solar estava diminuindo cada vez mais. Consequentemente, os planetas não eram mais bombardeados constantemente de fora, o que permitiu que seus corpos rochosos esfriassem e endurecessem gradualmente. E foi aí que chegamos ao próximo mistério não resolvido. Nos oceanos terrestres sem vida, de alguma forma desconhecida, surgiram bactérias anaeróbias. Não custa perguntar isso ao Dawkins. E imediatamente começaram a agir como donas do lugar, enchendo a atmosfera rica em dióxido de carbono com átomos de oxigênio. Bilhões de anos se passaram,
e na Terra surgiram organismos que respiravam a atmosfera enriquecida, reproduzindo-se ativamente tanto no Oceano Mundial quanto em terra firme. A radiação solar que banhava generosamente a Terra mostrou-se impotente, pois os átomos de oxigênio, ao se unirem, formaram o ozônio, um escudo confiável contra os raios ultravioleta. Aliás, vale mencionar mais um momento marcante. A qual elemento químico devemos a incrível diversidade da biosfera? Sua Majestade e o carbono. Foram justamente seus compostos que contribuíram para o surgimento das formas de vida e para a manutenção dos processos vitais mais importantes do planeta. No final, lembremos que o surgimento do Homo sapiens na Terra foi acompanhado por uma série de cataclismos, entre eles a extinção repentina dos dinossauros. Quem sabe como teria sido a história da origem das espécies se ainda pudéssemos ouvir os passos pesados dos enormes saurópodes pelo planeta e se de trás de cada árvore pulassem tiranossauros sanguinários. Na verdade, vivemos dentro de um organismo em constante mudança, cujo desenvolvimento não para nem por um segundo. Além disso, cada átomo do universo, incluindo nós mesmos, passou pelo prisma da criação do macrocosmo e é fruto dele. O estudo do cosmos, como nenhuma outra atividade, prova que não existe nada impossível no mundo. Invasão do Godzilla, ataque de asteroides, a tempestade magnética mais forte de toda a história do planeta, uma explosão catastrófica de uma supernova. Pare! Mas isso, infelizmente, não é uma piada, e a probabilidade desse evento não se limita apenas ao ano passado. No momento da criação deste vídeo, é claro, nenhuma estrela explodiu ainda, mas qual é a probabilidade de isso não acontecer amanhã? Será que isso não é notícia falsa, mas sim um evento provável? De qual estrela estamos falando? O que acontecerá com a Terra e com todos nós se algo assim acontecer? Então, vamos imaginar. Uma explosão de uma certa estrela acontece perto do nosso planeta. As consequências mais fatais da explosão de uma supernova para o mundo ao redor, incluindo a Terra, vêm de uma poderosa explosão de raios gama. O menor dano consiste em uma diminuição significativa da espessura da camada de ozônio devido à oxidação do nitrogênio molecular na atmosfera. Assim, a Terra fica indefesa diante das ameaças da radiação ultravioleta e bombardeios de raios cósmicos. Isso inevitavelmente afeta a biosfera do planeta. Alguns cientistas acreditam que uma explosão de raios gama próxima ajudou na extinção dos dinossauros. Mas especialmente afetados são o fitoplâncton e os maiores organismos vivos da Terra, os recifes de corais. E o que as pessoas sentiriam e como isso nos afetaria? Um aumento fatal da radiação solar. Nem quero pensar nisso. Naturalmente, depois disso, todas as cadeias alimentares nunca mais serão as mesmas, e as consequências serão absolutamente imprevisíveis. No pior dos casos, o planeta enfrentará uma completa esterilização. Algo assim acontecerá se a explosão ocorrer em um raio de aproximadamente 30 anos-luz de nós. Parece assustador? Sem dúvida. Mas e se eu disser que esse é um caso bastante provável e um cenário para a Terra, e que nós até sabemos o nome da estrela sinistra que pode muito bem se tornar a estrela da morte para a humanidade? Hoje vou falar justamente sobre esse gigante cósmico e seu nome é Betelgeuse. O que está acontecendo com essa estrela e que perigo ela representa? A questão é que, já há vários meses, cientistas do mundo todo estão em constante perplexidade, pois esse supergigante vermelho está se comportando de maneira muito estranha, o que, considerando tudo o que foi dito, é bastante assustador. O que sabemos especificamente sobre essa situação? Uma estrela enorme, localizada a 650 anos-luz da Terra, começou a mudar seu brilho, e de forma tão abrupta que os parâmetros registrados foram os mais baixos dos últimos 50 anos de observações. O que significa esse escurecimento tão significativo e rápido? Será sobre uma explosão iminente. Para começar, o que sabemos sobre nossa vizinha Betelgeuse? É uma das estrelas mais brilhantes da constelação de Órion, ou melhor, era assim antes do início da Era de Instabilidade.
A estrela é muito brilhante. Mesmo o brilho mínimo de Betelgeuse é 80 mil vezes maior que o do Sol. A diferença máxima chega a 105 mil vezes. Se colocarmos esse astro monstruoso no centro do Sistema Solar, em seu tamanho máximo estimado, ele alcançaria a órbita de Júpiter. Betelgeuse é cerca de 17 vezes mais massiva que o Sol, mas seu volume realmente assusta. Ele é 300 milhões de vezes maior que o do Sol. O diâmetro de Betelgeuse também varia bastante durante as pulsações. Às vezes chega a ser 500 vezes o do Sol e em outras até 800 vezes. Nós imaginamos os gigantes vermelhos como enormes esferas de forma relativamente regular, compostas de plasma incandescente e gases. Mas na verdade não é bem assim. De perto, as estrelas gigantes se parecem mais com nuvens titânicas, cuja matéria parece ferver em caldeirões infernais. O processo realmente se assemelha à ebulição, pois o astro é composto por células convectivas, que em Betelgeuse são várias vezes maiores do que as do Sol. Mas por que a estrela mudou seu brilho de forma tão abrupta? Esse comportamento instável indica uma possível explosão iminente? O supergigante vermelho já tinha um comportamento estranho, o que chamou a atenção dos astrônomos da Terra. Durante muito tempo, Betelgeuse perdeu gás atmosférico de forma intensa e mudou seu brilho, mas na verdade, não de maneira tão drástica quanto agora. Talvez isso mostre que não há motivo para medo e que hoje vivemos só mais um período de instabilidade? Infelizmente não. Muitos astrônomos acreditam que Betelgeuse está prestes a explodir. Além disso, esse evento surpreendente pode acontecer ainda durante a nossa vida, e não daqui a 100 mil anos, como se pensava antes. Essa é uma conclusão bastante lógica. A estrela muda de luminosidade e se contrai, ou seja, está colapsando, preparando-se para a detonação. Ou existem outros motivos? Um desses motivos foi apresentado por cientistas em 2009. Os astrônomos acreditam que as pulsações registradas estão relacionadas não tanto à própria Betelgeuse, mas sim ao disco de gás e poeira que a envolve. Dizem que é justamente esse estado variável que observamos com mais frequência através dos telescópios. Essas metamorfoses podem ser atribuídas a isso? Não, afinal a estrela é única à sua maneira. Os astrônomos têm a oportunidade de estudar diretamente a superfície de Betelgeuse, que mudou bastante no último ano. Sua temperatura ficou muito mais fria e a própria estrela diminuiu visivelmente, o que são sinais indiretos de uma explosão iminente. Afinal, os gigantes do final do ciclo de vida perdem massa de forma anormal. Além disso, como alternativa, os cientistas estão preparando a humanidade para o fato de que, neste exato momento, uma nuvem de poeira expelida por uma estrela agonizante está voando em nossa direção a uma velocidade incrível. Como morrem as estrelas supermassivas? De acordo com os modelos amplamente aceitos, os cenários de sua morte estão descritos em detalhes. O começo do fim consiste justamente na mudança de sua luminosidade, tamanho e massa. Isso acontece porque o hidrogênio se esgota e as reações nucleares vão enfraquecendo. Esses cenários variam um pouco. Estrelas que não são muito grandes terminam suas vidas como anãs brancas, amarelas e marrons. As supermassivas, após a explosão, se transformam em estrelas de nêutrons ou buracos negros. Em que Betelgeuse vai se transformar após a morte? Pela sua massa, que é 17 vezes maior que a do Sol, ela pode muito bem se tornar um buraco negro, absorvendo tudo ao seu redor. Um algoritmo desse tipo representa um perigo adicional para a Terra, pois atualmente o buraco negro mais próximo está a 28 mil anos-luz de nós, bem no centro da Via Láctea. E o que nascer de Betelgeuse pode acabar, literalmente, bem ao nosso lado. O que acontecerá se a explosão realmente acontecer? Claro, com a morte do Sol, nosso sistema planetário seria inevitavelmente destruído. Mas Betelgeuse, como já foi dito, está a cerca de 650 anos-luz da Terra. Portanto, as consequências não serão tão perceptíveis e começarão com efeitos visuais. Betelgeuse se tornará a estrela mais brilhante no céu, ofuscando a Lua e sendo visível até mesmo durante o dia. Como explosões desse tipo ocorrem nas proximidades do nosso planeta com uma certa regularidade,
aproximadamente uma vez a cada 240 milhões de anos, sabe-se que, entre outras consequências, a temperatura na Terra pode aumentar significativamente. Naturalmente, isso terá um impacto negativo na vida da humanidade. Mas também há uma boa notícia. Se supormos que Betelgeuse exploda agora mesmo, levará 6 milhões de anos para que a onda de choque chegue ao sistema solar. Ainda assim, o evento permitirá que os astrônomos aprendam muito sobre a vida e a morte das estrelas, o que servirá de base para pesquisas futuras. E é muito cedo para tirar quaisquer conclusões, afinal, estamos observando Betelgeuse há apenas alguns séculos, o que não é nada comparado à idade da estrela. Aliás, falando em idade, talvez estejamos superestimando, e Betelgeuse seja muito mais jovem do que 8,5 milhões de anos. Segundo uma das hipóteses, ela foi expulsa da associação de Órion. Группы горячих гигантских светил. E sua companheira passou a ser uma segunda estrela muito menor. Com o tempo, Betelgeuse absorveu sua companheira e se rejuvenesceu com o material da estrela forçada a orbitá-la. De qualquer forma, a estrela é considerada uma variável, ou seja, um objeto cuja luminosidade muda com o tempo. Portanto, é bem provável que a humanidade, assim como não viu essa grande sensação no tão difícil ano de 2020, também não a veja em 2021. Talvez, felizmente, só se sabe uma coisa com certeza. Betelgeuse vai explodir com 90% de probabilidade, mas até esse momento vão se passar milhares de anos. Nós vivemos em uma época verdadeiramente histórica, na qual acontecem muitos eventos que certamente entrarão para os livros de história. Mas, se estamos acostumados a pensar que por trás disso geralmente há algo ruim, como guerras ou a pandemia que já assola o mundo há mais de um ano, recentemente aconteceu algo que pode ser chamado de avanço histórico e um enorme passo para toda a humanidade, da humanidade e do setor espacial em especial. 18 de fevereiro de 2021 se tornou realmente um dia marcante. Foi concluído com sucesso aquilo que milhões de pessoas acompanharam durante meio ano. O rover Perseverance, ou em outras palavras, Perseverança, finalmente concluiu sua jornada até a superfície do planeta vermelho. E nesse dia, às 23h55 horário de Moscou, todos finalmente puderam respirar aliviados. Perseverance pode ser chamado com justiça de coração da missão Mars 2020 da NASA. O incrível rover partiu da costa da Flórida em um foguete Atlas V no dia 30 de julho de 2020. O robô conseguiu pousar cuidadosamente na cratera de impacto G0, localizada no oeste da planície Ísides, perto da borda leste de Syrtis Major. Curiosamente, a própria cratera já foi um lago na época em que estava se formando o sistema de vales fluviais em Marte. O próprio nome G0 se traduz como lago e está presente em muitas línguas eslavas, como o sérvio ou o esloveno. Seu nome, que pode ser traduzido para o russo como Perseverança, foi dado ao rover graças a um concurso nacional entre estudantes. O nome notável e orgulhoso foi criado por Alex Mazer, na época um aluno da 7ª série da escola Lake Braddock em Burke, no estado da Virgínia. Perseverança é uma palavra forte, disse Thomas Zurbuchen, administrador adjunto do Diretoria de Missões Científicas da NASA, em março de 2020, durante a cerimônia de nomeação do rover. Trata-se de alcançar progresso apesar de todos os obstáculos. E o próprio lançamento do rover já foi uma demonstração impressionante dessa mesma perseverança e habilidade de superar obstáculos. Espero que vocês se lembrem de que chegar a Marte não é nada fácil, e não se trata apenas da distância. Existe a chamada janela de oportunidade, um momento em que a distância entre a Terra e Marte é reduzida ao mínimo. Essas janelas aparecem apenas uma vez a cada 26 meses para missões a Marte. Por isso a NASA estava determinada a lançar o rover marciano da Terra a tempo. Essa já é uma tarefa difícil, que ficou ainda mais complicada com a pandemia de coronavírus, que obrigou a revisar os protocolos de montagem e testes dos equipamentos, além da segurança da equipe. Mas sabe de uma coisa? Eles conseguiram! O rover pousou com sucesso e já até enviou 2 fotos coloridas da superfície de Marte. A primeira selfie da sua roda. A segunda mostra Marte, cuja superfície é mais acinzentada do que vermelha. Por que o Perseverance é tão importante para nós? Afinal,
ele não é o primeiro rover a visitar Marte. O que o torna tão único? E qual é a sua grande missão? O inovador robô explorador de Marte foi desenvolvido pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e, sem exagero, esse rover pode ser chamado de a máquina mais avançada e moderna já criada na Terra. O equipamento é realmente único e permitirá realizar tarefas bastante ambiciosas e importantes para a futura exploração de Marte. Após uma série de verificações, o robô explorador irá buscar sinais de vida antiga em Marte, coletar e armazenar amostras de rochas para serem trazidas futuramente de volta à Terra. Mas uma das principais tarefas é a preparação para o futuro pouso de cosmonautas e o teste de métodos para a obtenção de oxigênio em Marte. Também inclui o aprimoramento dos métodos de pouso, a determinação precisa do tempo em Marte e muito mais. Perseverance vai examinar cuidadosamente as rochas e o solo marciano, usando vários instrumentos científicos de alta tecnologia, incluindo inúmeros espectrômetros, câmeras de alta resolução e um georradar. Um dos 7 instrumentos do rover, chamado SuperCam, vai escanear as pedras com um laser e medir a composição do vapor gerado. Usando uma broca na ponta do seu longo braço robótico, Perseverance vai coletar cerca de 40 amostras de áreas especialmente promissoras e selá-las em tubos especiais. Depois, esse material será trazido para a Terra como parte de uma campanha conjunta da NASA e da Agência Espacial Europeia, possivelmente já em 2031. Outra inovação revolucionária foi a inclusão de uma aeronave robótica não tripulada chamada Ingenuity. Esse drone está equipado com câmeras e realizará uma missão de reconhecimento, sobrevoando Marte e transmitindo imagens precisas e de alta qualidade do planeta. Assim como outros robôs exploradores da NASA, o Perseverance de 6 rodas foi amplamente modelado com base em seu antecessor, o robô Curiosity, que pousou na cratera Gale em Marte em agosto de 2012 e até hoje continua funcionando. Mas o Perseverance traz inovações impressionantes, que abrem possibilidades totalmente novas para a humanidade. A Perseverança é alguns centímetros mais longo que a Curiosidade, e pesando 1.025 quilos, é quase 136 quilos mais pesado. O conjunto de instrumentos científicos dos dois robôs também é bastante diferente. Mas os dois robôs têm a mesma estrutura básica e o mesmo tipo de fonte de energia nuclear. E eles usaram a mesma estratégia para pousar com segurança no planeta vermelho. Você se interessa por números, estatísticas? Tenho certeza de que, em uma situação normal, você diria que não. Mas não quando se trata dos números únicos da Perseverança. Uma estratégia especial para entregar robôs em Marte, inaugurada pela Curiosidade, parece algo saído da ficção científica. A Perseverança entrou na atmosfera de Marte a uma velocidade de cerca de 19.500 km por hora e, em poucos minutos, abriu um paraquedas de 20,5 metros de comprimento, continuando a avançar acima da velocidade do som. Mas o ar marciano é apenas 1% mais denso que o da Terra, então o paraquedas não conseguiu desacelerar o rover o suficiente para um pouso seguro. Por isso, o Mars 2020 usou um guindaste celestial movido a foguetes que baixou o veículo marciano até a superfície com cabos e depois voou para um pouso forçado a uma distância segura. Para a alegria de todos, a NASA recebeu a mensagem de que Perseverança pousou com sucesso em 18 de fevereiro, às 3 horas e 55 minutos horário do leste dos Estados Unidos, lembrando que isso corresponde às 23 horas e 55 no horário de Moscou, cerca de 11 minutos após o pouso realmente ter acontecido. Hoje, esse é o tempo exato para enviar sinais do planeta vermelho à Terra. Essa notícia provocou uma grande comemoração no Laboratório de Propulsão a Jato, no sul da Califórnia, que administra a missão Marte 2020. Sem dúvida, a empolgação geral se misturou uma boa dose de alívio, pois o sucesso de hoje estava longe de ser garantido. Ao longo das décadas, apenas cerca de metade das missões à superfície de Marte foi concluída com sucesso. E o local de pouso da Perseverança no fundo do lago pode ser bastante perigoso por causa de suas rochas, dunas de areia e campos de pedregulhos. Os especialistas da NASA fizeram o quase impossível.
A elipse de pouso do rover era de apenas 7 décimos por 6 décimos de quilômetro, em comparação com 7 por 12 quilômetros. Em Minsk, 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 em Minsk. Permitiu que o rover abrisse seu paraquedas supersônico no momento certo. Outra tecnologia permitiu que o guindaste celestial, uma espécie de mochila a jato do Perseverança, avaliasse a paisagem do lago e de forma autônoma, se desviasse de perigos potenciais durante a descida. Essas tecnologias de pouso funcionaram como planejado, guiando o Perseverança para um pouso perfeito em uma área segura e plana da superfície do lago. E o rover parece ter passado por todos os testes, mantendo-se em ótima forma. O Perseverança já enviou para casa a primeira imagem do seu novo ambiente, e as verificações de integridade e dos sistemas de bordo não revelaram nenhum motivo de preocupação. O Curiosity foi criado para avaliar se Marte era habitável em sua época, e há muitas evidências de que a cratera Gala poderia ter sustentado vida bilhões de anos atrás. A Perseverança dará o próximo passo nessa direção. Segundo os membros da missão, G0 é um ótimo lugar para esse tipo de trabalho. Na cratera, localizada a cerca de 18 graus ao norte do Equador marciano, existia há muito tempo um lago do tamanho do Lago Tahoe, além de um antigo delta de rio. Além disso, sondas orbitais marcianas detectaram minerais argilosos no fundo de Jezero, que se formam na presença de água líquida. Lembre-se, no início do vídeo perguntamos o que nos espera adiante. Como se vê, há muitas coisas interessantes por vir. Quando chegarem à Terra, as amostras serão estudadas por cientistas durante décadas. Afinal, os pesquisadores ainda estudam as pedras lunares trazidas pelos astronautas da NASA da missão Apollo há meio século. Veja o que Bob Brown, diretor de pesquisa do Sistema Solar no Laboratório de Propulsão a Jato, disse sobre isso em uma conferência em 17 de fevereiro na véspera do pouso. Isso é ambicioso, é um desafio. Esse é um objetivo científico fundamentado pelo qual temos nos empenhado há décadas. E agora ela está ao nosso alcance. Bem, vamos torcer para que seja exatamente assim. A Perseverança pode marcar a história da exploração de Marte com descobertas incríveis. Hoje vamos visitar um planeta muito distante, que aparece pálido contra o vácuo morto quando o observamos pelo telescópio. Este é Urano. Um mundo muito distante e frio, cuja existência a humanidade desconhecia até o final do século XVIII. O planeta recebeu esse nome por analogia com seus vizinhos. Mais precisamente do ponto de vista de seu parentesco mitológico. Saturno é o pai de Júpiter e Urano é o avô dele. Mas o que o viajante terrestre verá primeiro em Urano? Ao chegar ao vizinho fleumático de Saturno, o turista espacial verá anéis ao redor do planeta são bem mais pobres que os de Saturno. Mas ainda assim, o número deles chega a 11 camadas. A singularidade de Urano é que ele gira deitado de lado. Muito provavelmente isso é consequência de uma colisão em grande escala que aconteceu há muito tempo. Aliás, o objeto que tombou Urano deveria ser maior que a Terra. Inclusive, isso também resultou no movimento retrógrado do planeta ao redor do seu próprio eixo. Viajantes da Terra encontrariam primeiro um imenso oceano de hidrogênio e hélio em Urano. Por isso, não esqueça de usar traje espacial especial. A pessoa será tomada por um frio intenso, pois sob as nuvens a temperatura chega a menos 200 graus. Esse valor não está muito distante do zero absoluto, que é menos 273 graus. Viajar pelo planeta é bastante entediante e demorado. Seu diâmetro é 4 vezes maior que o da Terra e chega a 51.120 quilômetros. O viajante encontrará paisagens monótonas, compostas principalmente por cenas do oceano de gelo. Mas o que há de mais surpreendente nesse gigante gasoso? Por causa da rotação única, amanheceres e entardeceres em Urano são os mais longos do sistema solar. Se um turista quiser ver esse espetáculo, o ideal é ir a um dos polos do planeta. Lá ele terá que ficar por 42 anos, pois um dia em Urano dura exatamente esse tempo. Durante 21 anos terrestres, a estrela brilhante, mas muito pequena, que estamos acostumados a chamar de Sol, lentamente se move em direção ao zênite. Depois, ela desce até o horizonte pelo mesmo tempo. Seu tamanho pequeno se explica pela distância de 3 bilhões de quilômetros do Sol até esse mundo esquecido. Por isso, um ano em Urano equivale a 84 anos terrestres.
Basicamente, é a média da expectativa de vida humana. Portanto, nesse mundo, a idade dos terráqueos não ultrapassaria 1 ano. Com 1 ano e 2 meses, já pode ser considerado longevo. Mas se as férias do turista forem limitadas, há lugares do planeta onde o dia é mais curto. Por exemplo, na latitude de 60 graus, o dia e a noite duram apenas 28 anos. E na latitude de 30 graus, o dia uraniano dura meros 14 anos. Urano é tão surpreendente e imprevisível, até mesmo o dia em diferentes lugares do planeta tem diferentes durações. Você pode admirar as luas de Urano à vontade, já que são 27. Claro, não são as 64 de Júpiter, mas ainda assim há algo para se ver. Nas luas do planeta faz um frio ainda mais infernal do que no próprio Urano. São mundos mortos, milhões de anos em silêncio girando pelo espaço. Titânia é a maior delas, com um diâmetro de cerca de 1.500 quilômetros. Mas não é recomendado visitá-la. A temperatura lá chega a 213 graus negativos. O gelo de que ela é feita virou um mineral sólido, parecido com diamante devido ao frio extremo. Ao sair de Urano, lembre-se de deixar uma moeda para garantir seu retorno a esse mundo incrível. Inscreva-se no canal e surpreenda-se com o conhecimento ao seu redor. Deixe um like para acelerar a chegada dos próximos episódios. Viaje conosco, estamos descobrindo o universo de uma nova maneira.